Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gratidão por você estar comigo em mais uma meditação deste grande retiro espiritual que é a Quaresma. Hoje, sábado da terceira semana da Quaresma, nós vamos meditar a terceira dor de Maria Santíssima, a perda de Jesus no templo. O texto está em Lucas 2, 48. Eis que teu pai e eu andávamos buscando cheios de aflição. Certamente você conhece o texto da perda do menino Jesus no templo. Eles vão até Jerusalém. O menino Jesus já é um adolescente, né? Ele tem 12 anos, para o judeu é a idade adulta. Então, no regresso, Maria, que viajava com outras mulheres, certamente pensou: Jesus, agora que já é um homenzinho, ele está com o seu pai. E no final da caravana, José pensava algo semelhante. Certamente Jesus, que agora já é um homenzinho, está cuidando da sua mãe. Depois de um dia inteiro de caminhada, a hora que chegou o momento da refeição, eles não o encontram e eles voltam procurando o menino. E 3 dias depois, o encontram pregando no templo. Esse é um resumo, não é? Desta dor de Nossa Senhora. Olha que interessante. Quem nascer cego, pouco sente a pena de ser privado de ver a luz do dia. Mas quem noutro tempo teve a vista e gozou da luz, muita pena sente em se ver dela privado. Ou seja, a pessoa que nasce cega, ela não sente falta da luz porque ela nunca viu. Então, como que ela vai sentir falta daquilo que ela nunca teve? Porém, uma pessoa que já enxergou, se depois ela fica cega, para ela é mais sofrido, é mais doloroso, uma vez que ela sente o valor que era ter visão e agora ela perdeu. Então, o primeiro não perdeu porque nunca teve, o segundo sim. Esta comparação, Santo Afonso fala um pouquinho sobre as pessoas que são cegas na dependência de Deus, não é? As almas cegas para as coisas do alto, pouco têm conhecimento de Deus e não sentem falta, porque nunca tiveram. Porém, as pessoas que já tiveram a sua alma iluminada, o seu coração abençoado, que tristeza sentem em ver-se privados de Deus. Então aqui você nota que nós que já temos uma caminhada de igreja, você que está comigo, certamente você é de missa dominical, você conhece a palavra, você tem uma vida de oração. Então nós nos sentimos muito privados de Deus quando perdemos por causa do nosso pecado. A pessoa que não tem uma vida com Deus, não tem intimidade com Deus, ela não sente essa falta.
Um exemplo que eu gosto muito de relatar é a questão das férias. Quando você vai a alguma praia, como eu já tirei férias com a minha família, seja férias ou não, no domingo nós sempre procuramos perto do hotel uma igreja. Olha, gente, nós vamos à missa na parte da manhã, nós vamos na parte da noite, porque aquilo nos faz falta. Nós conhecemos o Senhor. Quantas e quantas pessoas não sentem falta de missa, não sentem falta de Deus. O domingo é para dormir, é para ver um jogo, é para passear. Por quê? Porque elas não têm experiência de Deus. É isso que Santo Afonso está comparando uma pessoa que nasceu cega e uma pessoa que ficou cega. Uma coisa é uma pessoa que não tem experiência de Deus, não tem profundidade, não tem espiritualidade, então ela não sentirá falta de Deus, ao contrário daqueles que têm uma caminhada com Deus. Aí vale pensar como está a sua caminhada com Deus, como está o seu relacionamento com Deus. Ele faz uma comparação. Vejamos, portanto, o muito que a Maria, acostumada a gozar continuamente da presença de Jesus, devia ser dolorosa a terceira espada que a feriu, quando, havendo perdido em Jerusalém, por 3 dias se viu dele separado. Você que é mãe, você vai entender isso melhor. Imagine o seu filho, a sua filha, com uns 12 aninhos, e essa criança some durante 3 dias. Imagina o sofrimento dos pais procurando uma criança de 12 anos desaparecida há 3 dias. Eu já vi, com certeza você também, em alguns jornais, os pais desesperados espalhando nos postes foto dos filhos, dando entrevista, pedindo pelo amor de Deus que ele volte, que ela volte. Se eles fugiram de casa, a porta está aberta. Se alguém fez uma maldade, eles estão dispostos a colaborar. Ou seja, os pais ficam desesperados. Maria passou por isso. 3 dias sem o menino Jesus. E aqui vale lembrar que do dia que Jesus nasceu até este dia, ele nunca tinha se afastado da sua mãe. Então, quem é mãe entenderá melhor esta terceira dor de Maria. Esta dor aguda, a terceira espada no seu coração. Alguns escritores opinam que esta dor não foi somente uma das maiores que Maria teve, mas foi, em verdade, a maior e a mais cruel. Olha, Maria teve 7 dores. Nós estamos a cada sábado refletindo uma dor. Os escritores dizem, os peritos da espiritualidade na Bíblia, exegetas, hermenêuticos, eles vão dizer que das 7 dores, esta foi a mais dolorosa. Por quê? Por quê? Santo Afonso responde: porque ela não sofria na companhia de Jesus, como nas outras dores, e porque a sua humildade lhe fazia crer que Jesus se tinha afastado dela por alguma negligência no seu serviço. Então Maria sofria por 2 motivos. Por 2 motivos. O primeiro, porque as outras dores de Jesus, Maria estava ali. Maria tinha Jesus por perto. Ela tinha Jesus através da sua visão. Mas essa dor não.
ela não sabe se o menino está vivo ou se está morto, se está com fome, se está com frio, se alguém levou, se ele foi, aqueles pensamentos que toda mãe tem. E o sofrimento de Maria não era apenas porque o menino não estava com ela, mas Maria ficava pensando: será que eu não cuidei? Será que Deus está triste comigo? Quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos oportunidades, coisas, pessoas. Nós não sabemos ao certo o que está acontecendo. Ficamos nos culpando, mas será que a culpa foi minha? Será que eu não cuidei? Será que eu não olhei o suficiente? Por esta razão, aqueles 3 dias lhe foram excessivamente longos e se lhe afiguraram séculos, cheios de amargura e lágrimas. Então Maria sofreu nesta dor um sofrimento que na outra ela não possuía. Talvez eu esteja me dirigindo agora a pessoas que estão sofrendo. Você pode estar passando uma situação difícil, e aqui eu abraço e acolho a tantas mães que estão sofrendo exatamente essa dor. Seu filho, sua filha, pode ter saído de casa e você não sabe onde eles estão. Não dão satisfação, não ligam, ficam dias fora de casa. Então Maria entende a sua dor. Maria entende a sua preocupação. Segura nas mãos da Virgem Santíssima. Clama a intercessão de Nossa Senhora das Dores. De maneira especial, pela terceira espada de dor que nós estamos aqui refletindo. Aqui nós podemos citar o Cântico dos Cânticos. Capítulo 3, versículo 3. O menino não aparece e eu para onde irei? É uma pergunta de Nossa Senhora. Jesus não aparece, agora eu vou para onde? O meu Jesus não aparece e eu não sei que mais possa fazer para o achar, mas aonde irei sem o meu tesouro? Ah, meu filho dileto, cara luz de meus olhos, faze-me saber onde estás, a fim de que eu não ande mais errando e buscando-te em vão. Esta oração de Nossa Senhora deve ser a oração de cada um de nós. Nós que buscamos o Senhor, nós que queremos segui-lo pelo caminho, nós que buscamos as coisas do alto, buscamos as coisas do céu. Gente, eu fico muito preocupado e muito triste. Como que as pessoas estão hipnotizadas com as coisas da terra? Parece que depois da pandemia as coisas pioraram. O ser humano está parecendo aqueles burro trancado num curral que arrebenta a porteira, ele sai louco, ninguém sabe para onde vai, de onde veio, o que quer. Gente, os valores que a sociedade tem seguido. E muitas pessoas da igreja, muitas pessoas que seguem a Jesus, que conhecem a palavra, estão entrando numa onda dessa. Eu não tenho tempo de ficar olhando essas coisas, seguindo A, B ou C. Mas quantas pessoas, através das suas curtidas, através das músicas que ouvem, danças que dançam, você vê que ali não tem experiência de Deus. Uma pessoa bem superficial, bem fria, bem morna.
Então nós precisamos buscar mais as coisas de Deus. Precisamos buscar mais as coisas do alto. Maria aqui está angustiada, porque ela está buscando e não encontra. E tem gente que só está buscando o que não presta. Gente que só busca o que não deve. Só fica buscando chifre e cabeça de cavalo. Onde está a nossa sede por Deus? A nossa busca por Deus? Um deixar-se encontrar. Nós vivemos tempos difíceis de muita gente morna na espiritualidade. Muito católico morno. Não abandona tudo, mas também não é quente. E Apocalipse vai dizer, né? Antes fosse frio ou quente, porque o morno eu vomito. É o Senhor dizendo isso. O que a pessoa morna é a pessoa mais ou menos. É a pessoa que vai à missa, que escuta a palavra, tem a sua devoção mariana, mas ao mesmo tempo aplaude as coisas do mundo, é fã de pessoas que têm os seus valores totalmente contrários aos nossos. Então fica aí um pouco uma vida de incongruência. A pessoa acredita numa coisa, ela celebra uma coisa, mas a sua vida lá fora é totalmente outra. A pessoa se espelha e aplaude, gosta de pessoas totalmente contrárias aos valores do cristianismo. Como que a pessoa consegue conciliar tanta coisa diferente? A vida humana é sagrada. Então aqui eu quero citar um exemplo. Como que o cristão e o católico, ele pode ser cristão e católico ao mesmo tempo que é a favor do aborto? Como que é possível uma coisa dessa? A pessoa que conhece a Bíblia, conhece a Eucaristia, conhece Jesus, sabe o valor de uma vida humana? O anjo salvou o menino Jesus de ser morto. E quantas mulheres querem matar o próprio bebê? Eu sou católica praticante, eu amo a Deus, eu tenho fé em Jesus. Que coisa estranha. Que fé estranha. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Orígenes vai explicar que pelo amor que esta santa mãe tinha a seu filho, padeceu mais nesta perda de Jesus que qualquer outro Marte no tormento que o tirou a vida. Então veja, o sofrimento de Maria foi tanto nesses 3 dias, mas tanto que ela está sofrendo mais do que todos os mártires na hora da morte. Olha a dor desta mulher. Olha o que passava na cabeça de Nossa Senhora. Me compreende? Então Maria sofria, primeiro, por não estar sofrendo ao lado do filho. Segundo, mas será o que Deus irá pensar de mim? Será que eu falhei? Será que eu não fui atenciosa o bastante? Tudo isso passava no coração de Nossa Senhora. Esta dor de Maria, em primeiro lugar, deve servir de conforto àquelas almas que estão desoladas e não gozam a doce presença de seu Senhor, experimentada em outros tempos. Então, com certeza eu estou falando aqui para gente que já foi muito quente no grupo de oração, nas equipes da igreja, em movimento, e não faltava de missa, e rezava o terço, e lia a Bíblia. Aí você viu que isso esfriou. É como se aquela presença de Deus fosse retirada. Chorem sim, mas chorem em paz, como chorou Maria na ausência do seu filho. Chorar com Deus é diferente.
Sofrer com Deus é diferente. Esperar em Deus é muito diferente. Deus disse a Santa Teresa: ninguém se perde sem o conhecer e ninguém fica enganado sem querer ser enganado. Sabia das coisas Santa Teresa, não é verdade? Se o Senhor se ausenta dos olhos da alma que o ama, nem por isso se ausenta do coração. Esconde-se muitas vezes para ser buscado com mais desejo e amor. Então você que está vivendo um período de secura, padre, eu sinto falta de Deus, eu não consigo rezar, eu não consigo me concentrar. Talvez essa falta de Deus é para que você reze mais, para que você busque mais. Não é para você desistir, é para você se fortificar. Então, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, reze, busque a Deus. Assim como Jesus se ausentou de Maria e José, ele pode se ausentar na nossa vida para que nós nos sintamos como um deserto. É aí que nós vamos procurar mais a Deus. Isso é uma prova de fogo. Deus testa aqueles a quem confia. Mas quem quer achar Jesus, é preciso que o busque. Quem quer achar Jesus, é preciso que o busque. E minha pergunta é, você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem rezado todos os dias? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você procura ser uma pessoa melhor aos olhos do Pai? Você tem procurado isso? São coisas para a gente pensar, né? Precisamos buscar o Senhor. Neste mundo não devemos buscar outro bem senão Jesus. Você pode buscar tudo, gente, mas se não buscar Jesus, não encontra nada. Mas aquele que encontra Jesus, com ele será acrescentado todas as coisas. Escreva aí nos comentários agora: neste mundo não devemos buscar outro bem senão Jesus. Escreva aí: neste mundo não devemos buscar outro bem senão Jesus. É o nosso bem maior. Verdadeiramente infelizes e miseráveis são aquelas almas que perderam a Deus. Então a pessoa ela pode ter tudo nesta vida. Ela pode ganhar um mundo inteiro. Se ela perder a própria salvação, se ela perder a Deus, ela é uma pessoa infeliz, uma pessoa miserável. Mesmo sentada num monte de ouro, uma pessoa miserável, a pessoa infeliz. Se, pois, Maria chorou a ausência do filho, quanto mais deveriam chorar os pecadores que perderam a divina graça e ao que Deus diz: vós não sois meu povo e eu não serei mais vosso. Gente, assim como Maria buscou Jesus, nós devemos buscar a graça de Deus quando a perdemos. A perdemos no pecado mortal, a perdemos por desleixo nosso. Aquela sede de José e Maria buscando Jesus deve ser a nossa sede buscando a Deus. Olha o que diz Santo Agostinho.
Mas a maior desgraça para aquelas pobres almas, é que se perde um boi, não deixam de procurá-lo. Se perde uma ovelha, não poupam diligência para achá-la. Se perdem um jumento, não tem mais repouso. Mas se perdem o sumo bem, se perdem a Deus, comem, bebem e ficam quietos. Olha o que está nos dizendo Santo Agostinho. A pessoa perde um boi, ela vai buscar na hora. Perde uma ovelha, vai buscar na hora. A pessoa perde Deus, tanto faz como tanto fez. Vou comer, beber e dormir. Quantas pessoas perderam a Deus e não o procuram mais? Pessoas que já foram de missa e não vão mais. Pessoas que já foram de igreja e não são mais. Por que essas pessoas perderam a fé? Por que essas pessoas não tiveram perseverança, resiliência, amor, zelo pelas coisas do alto? Como Maria e José, nós devemos buscar Jesus e a pergunta é: onde que Maria e José encontraram Jesus? No templo, exatamente. É na igreja que nós vamos fazer a experiência do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Não falte de missa, meu irmão. Não falte de missa, minha irmã. É lá no templo que nós vamos nos encontrar com Jesus. Foi lá que Maria e José encontraram Jesus, pregando a palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para uma oração mariana. Ah, Maria, minha mãe amabilíssima, se por minha desgraça eu também perdi a Jesus pelos meus pecados, rogo-vos pelos méritos das vossas dores, fazei que eu depressa o vá buscar e o ache, para nunca mais torná-lo a perdê-lo em toda a eternidade. Amém. Que oração maravilhosa. Quando é que nós perdemos Jesus? Quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós perdemos Jesus. Precisamos procurá-lo pelo arrependimento, pela oração, leitura da palavra. E o PCE de hoje, o que será? Nós vamos, durante este sábado, pensar, reservar 5 minutinhos para a sua oração pessoal. Pode ser no seu quarto, pode ser quando você for tomar banho. O importante é você pensar: quais as minhas atitudes que me afastaram de Jesus? O que eu já fiz que magoou o coração do Senhor? Ok? É vivendo assim que nós vamos sair da água rasa e procurar águas mais profundas. Antes da bênção, você está comigo agora em mais uma meditação da Quaresma. Deixa o seu like, o seu joinha. A hora que acabar o vídeo, deixa o seu comentário. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Toque no sininho e ative as notificações. Que Deus abençoe copiosamente a sua vida. E só lembrando que amanhã, domingo, nós temos 3 transmissões aqui no YouTube. 8 horas da manhã, a Santa Missa, com estudo bíblico. Às 10 horas, adoração ao Santíssimo. 19 horas, missa da noite. É o 4º domingo da Quaresma. Os padres, bispos, vestirão os paramentos de cor rósea, lembrando a proximidade do sol, a proximidade da Páscoa do Senhor, a proximidade da verdadeira luz na manhã pascal. Então,
Está perto a Semana Maior, está perto o Tríduo Pascal e por isso nós celebramos amanhã o 4º domingo da Quaresma com a cor rósea. Deixe eu conceder a bênção a todos vocês que carinhosamente acompanham esta meditação da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo sábado para você e nos encontramos na meditação de amanhã. Forte abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que alegria estar com você neste dia tão especial, que é o domingo, dia do Senhor, para mais uma meditação deste tempo da Quaresma. Um tempo de conversão, de oração, de voltar ao Senhor verdadeiramente a nossa vida. E o Evangelho de hoje cai como luvas neste tema da conversão, do arrependimento, a volta para o Pai. Nós estamos celebrando hoje o 4º domingo da Quaresma. Estamos cada vez mais próximos das celebrações da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. A cor deste 4º domingo da Quaresma é o róseo. Eu já deixei aqui os meus paramentos da missa. É um tom mais claro que o roxo. Então, lembrando esta proximidade da Páscoa. Então a igreja ela dá um respiro, como se fosse assim pegar um novo fôlego para terminarmos este tempo de preparação. Por isso que em todos os domingos da Quaresma a cor é a roxa. Durante toda a Quaresma, o roxo predomina na liturgia. Porém, no 4º domingo são os tons de rosa. Quer dizer, a proximidade, o respiro. Estamos caminhando e o Senhor caminha conosco. Hoje, a nossa meditação é a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Se encontra só no Evangelho de Lucas. Depois você pode lê-la. Eu vou aqui contar, mas não vou ler na Sagrada Escritura. Está em Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 32. É a parábola mais conhecida de Jesus. É a parábola mais famosa. O texto diz que um pai tinha 2 filhos. O filho mais jovem pediu ao pai a parte da sua herança. Mesmo com o pai vivo, aquele filho já queria a parte que lhe cabia. Ao contrário do que muitos podiam imaginar, o pai não xinga, não esbraveja, não, o pai divide a sua herança entre os seus filhos. Porém, o filho mais jovem, ele saiu de casa, ele foi para uma região distante. Quer dizer, se ele foi para uma região distante, é porque o seu coração já estava distante do pai. E como ele tinha dinheiro, ele gastou tudo aquilo numa vida desenfreada. Com prostitutas, com falsos amigos, bebida, comida, os prazeres deste mundo. Porém,
acabou o dinheiro dele. A herança acabou. E ele tinha vergonha de voltar para casa. Foi pedir emprego e ele acabou no meio dos porcos, acabou no chiqueiro. Ele queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. O dono dizia: não, deixa o porco comer primeiro. O que o porco não quiser, você come. Veja que humilhação. Certo dia, aquele jovem, ele caiu em si e ele disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome? Vou voltar e direi ao meu pai: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um empregado. E aquele filho partiu. Quando ele estava ainda ao longe, o pai o avistou. E aquele homem que parecia um mendigo, todo sujo, barbudo, não parecia nada com aquele rapaz que saiu. Mas o pai o reconheceu, correu ao seu encontro, o abraçou, o cobriu de beijos. E aquele filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não quis conversa, mandou trazer rapidamente túnica, sandália e anel. Mandou matar um grande cordeiro para fazer um banquete, porque aquele filho tinha retornado com saúde, aquele filho tinha voltado à casa do pai. Enquanto tudo isso acontecia, aquele outro, o filho mais velho, ele estava trabalhando, ele não estava sabendo de nada. Quando aquele filho chega perto de casa, ele vê barulhos de dança, barulho de festa, e ele pergunta: mas o que está acontecendo? E os empregados respondem: olha, foi o teu irmão que voltou e o seu pai está dando uma grande festa, porque o recuperou com saúde. E aquele filho ficou com raiva, ele não queria entrar. O pai, porém, ele sai, ele vai ao encontro do filho mais velho. E aquele filho então mostra para o pai toda a sua insatisfação. Eu trabalho para o Senhor há tantos anos, nunca desobedeci, o Senhor nunca me deu um cordeirinho para festejar com os meus amigos. E esse teu filho aí, que esbanjou todo o teu dinheiro, agora você faz uma festa? E o pai disse: meu filho, tudo o que é meu é teu. Mas era necessário festejar, porque o teu irmão estava perdido e foi reencontrado. Estava morto e voltou a viver. E o evangelho termina aí. Ele não diz se o filho mais velho entrou ou não. O certo é, meus caros, que esta parábola, ela tem inúmeras lições para a vida de cada um de nós. Claro que não há como esgotá-las, muito menos no espaço curto de tempo que temos. Porém, permita-me destacar alguns pontos que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro ponto é entender o pano de fundo da parábola. Jesus não contou essa história por acaso. E como entender esta parábola? Lendo o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15 de Lucas, que no versículo 3 para frente já é a parábola. E o que é uma parábola? É uma história. Os mestres, não é, os estudados na Sagrada Escritura, os rabinos, eles tinham essa técnica que é usada até hoje. Ao invés de falar uma coisa abertamente, eles contavam uma história, uma parábola. Cada pessoa interpretava ali e pensava: onde eu me enquadro aqui? E o Evangelho diz, quero só pegar aqui para ler para você. Veja, naquele tempo, os publicanos e pecadores
aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então aqui nós temos dois públicos que estão ali com Jesus. De um lado, nós temos os publicanos e pecadores. São pessoas que não são benquistas, são mal vistas. E nós temos aqui os fariseus e mestres da lei, que conhecem a Escritura, praticam a lei, são mais próximos de Deus. E esses estão criticando Jesus. Então, olha a diferença do verbo. Os publicanos e pecadores aproximam para escutar Jesus. Os fariseus e os mestres da lei criticam Jesus. E é por causa disso que Jesus vai contar esta parábola. Para entendermos no contexto, os fariseus e mestres da lei é como se fosse o filho mais velho. Eles não são pessoas ruins. Conhecem a Escritura, servem a Deus, amam a Deus, frequentam o templo. Mas o que está faltando no coração deles? A caridade, a misericórdia, a compaixão. Do outro lado, os publicanos e pecadores são e representam aqui o filho mais jovem, aquele que está distante de Deus, aquele que foi para uma região longínqua. Aqui, meus caros, nós precisamos entender alguns pontos e que tem a ver com a minha e com a sua vida, com a nossa espiritualidade. Primeiro ponto, Deus nos ama a tal ponto de abrir mão da nossa presença. Aquele pai podia ter segurado o filho. Você não vai, filho. Você não vai. Eu não vou te dar herança e daqui de casa você não sai. Você é muito jovem. E por que o pai divide a herança com tanta facilidade? Porque se o filho mais jovem tinha um plano, gastar tudo numa vida mundana, o pai também tinha um plano. Ele sabia que aquela fortuna terminaria e que um dia aquele filho voltaria. Então aquele filho precisava aprender uma grande lição. E há dois caminhos para se chegar a Deus. Ou nós chegamos a Deus por amor, ou nós chegaremos a Ele pela dor. Então nós que amamos o Senhor, precisamos chegar pelo caminho do coração, pelo caminho da adoração. E quem não chegar por este caminho, conhecerá a Deus na dor. Quantas pessoas não voltaram para Deus depois de um desemprego, de uma doença, de uma tristeza, de um problema? Quem não encontra a Deus no amor, o encontrará na dor. Um erro que o filho pródigo cometeu e que nós precisamos estar atentos para não cometê-lo é confiar nas pessoas erradas. Aquele jovem, porque tinha muito dinheiro, ele achou que ele tinha muitos amigos. Cuidado com colegas e pessoas que não gostam de você, mas gostam daquilo que você oferece. São pessoas oportunistas, interesseiras. E aquele filho mais jovem, ele vivia uma vida de ilusão. Gente, nós precisamos aprender isso. Escreva aí nos comentários agora. Felicidade longe de Deus, ou é ilusão, ou é pecado. Das duas, uma. Ou a pessoa está iludida, ela está pecando. Não existe felicidade verdadeira longe de Deus. Esse foi um erro grave do filho mais jovem. Na cabeça dele, felicidade era ter dinheiro, era ter amigos de bar, mulheres. Ali naquele local, com certeza, ele era o bambambam,
pagando tudo para todos, todo mundo batendo no ombro dele, você é legal, você é o cara. Que ilusão, gente, que ilusão. Quantas pessoas mundanas procuram a glória desta terra. Não vou entrar aqui em detalhes, mas esta semana nós presenciamos uma cantora brasileira fazendo sucesso mundial. E agora vem o questionamento: quais os valores que são passados ali? Mas conquistou o mundo. E Jesus vai dizer: o que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a alma? Então as pessoas estão iludidas com este mundo, iludidas com prazer, iludidas com riqueza, iludidas com posição social, com dinheiro, iludidas apenas com o corpo. Tudo isso é ilusão. E uma hora tudo isso acaba. E quando acabou para o filho pródigo, onde estavam os amigos? Onde estavam as mulheres? Onde estavam os aplausos? Ele ficou sozinho. Ele não tinha fora de casa o amor daquele pai. Aquele pai que é Deus, Deus que nos ama com amor também de mãe. É por isso que a parábola não tem a mãe. Que quando Jesus conta esta parábola, Deus, ele tem aqui um coração de mãe. Aquele pai é mãe ao mesmo tempo. A Bíblia vai dizer que assim como uma mulher amamenta uma criança e a mãe não esquece do filho, Deus não esquece de nós. E quando chega nessa hora, quanta vergonha, quanto arrependimento. Eu já escutei inúmeras vezes a frase, certamente você já escutou também: ah, padre, se arrependimento matasse. É porque o arrependimento só vem depois, né? Enquanto ele estava ali com as mulheres, com dinheiro, com bebida, não lembrou de nada. Mas quando tudo aquilo acabou, porque a ilusão acaba, a ilusão um dia acaba, pode demorar, mas acaba, e o tombo é grande. E naquele arrependimento, naquela tristeza misturada com vergonha, ele não volta para casa. Ele vai se virar ali. E olhe como que a pessoa que se afasta de Deus, as coisas para ela só piora. Nunca melhora. Porque se aquele filho tivesse saído de casa, gasto dinheiro, mas arrumado um bom emprego, ele poderia dizer: aí, ó, eu estou me virando. Foi bom ter saído da casa do meu pai. Mas a palavra diz que depois que ele gastou tudo, para piorar o problema, veio sobre aquela região uma grande fome. Olha como que as coisas longe de Deus não melhoram, gente. É daí para pior. Ele saiu da casa, olha aqui quanta coisa ruim. Saiu da casa do pai, gastou tudo que tinha, ficou sozinho, veio fome naquela região, ele acabou num chiqueiro. Olha onde que o ser humano termina quando ele está longe de Deus. Você já me conhece, com você eu posso falar mais abertamente. Olhando a sociedade de hoje, gente, eu estou vendo um grande chiqueiro. Como as pessoas gostam de uma porcaria. Como as pessoas gostam de lavagem. Abandonando a casa do Pai, que tem pão com fartura. E que pão com fartura que é esse? A Eucaristia, a palavra de Deus. Pão da palavra, pão da Eucaristia. A casa do Pai é a igreja. Quantas pessoas se afastaram da casa do Pai por causa dos prazeres da vida? Por causa de bebida, de droga, de namoro. E terminam todos frustrados. E o filho pródigo terminou no chiqueiro. E para aquele povo, a parábola é mais dura do que para nós. Porque para nós o porquinho é um bichinho e até uma carne muito saborosa. Mas para o judeu é um animal impuro.
Ele queria fazer qualquer coisa, menos estar perto de um porco. E aquele rapaz, que é filho, ele está ali cuidando do pior. Ele está no fundo do poço. Talvez você que esteja me ouvindo, esteja no fundo do poço, ou conhece pessoas que estão. Mas aqui tem uma notícia boa. Quando você chega no fundo do poço, só tem uma saída, e a saída é para cima. Então, se você chegou no fundo do poço, é momento de sair dele. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa ela cai em si. Ninguém vive numa ilusão a vida inteira. Ninguém vive iludido a vida inteira. Um dia a pessoa chegará à conclusão de que ela continua com fome, de que ela continua com sede e de que ela continua sozinha. Ela pode comer os melhores banquetes, estar cercado de muita gente, ser ovacionada, aplaudida, número 1 do mundo. Mas lá dentro, ela tem uma solidão que nada disso preenche. Porque quem preenche a nossa maior solidão do coração é Deus e mais ninguém. Um abismo clama outro abismo. Então o abismo da nossa carência clama o abismo do amor de Deus. Um amor de Deus que é infinito. E assim como todos um dia vão cair em si, aquele filho também caiu. Ele olhando para aqueles porcos, para aquela lavagem, olha que humilhação. O cara queria comer uma bolota que vinha boiando na lavagem, uma bolota de carne. Falou, não come não, deixa o porco comer primeiro. O que o porco não comer, você come. Ou seja, o leitão tinha prioridade. Que situação deplorável, aonde o ser humano chega. E olhando aquele chiqueiro, você não sabe quem que é porco, quem que é gente. Olhando o mundo de hoje, você não sabe quem é porco, quem é gente. Que porcaria. Que chiqueiro que está virando esse mundo. Mas há momento, é momento de arrependimento. Todo dia é dia de conversão. E aquele filho pródigo, ele cai em si. Ele lembra da vida que ele tinha com o pai e ele vê a vida que ele está tendo agora. Não há vida melhor do que estando perto de Deus. Nada no mundo supera o amor e a presença de Deus. E ele, caindo em si, ele disse, olha, eu quero voltar. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai. Olha que interessante. Aqui 3 coisas importantes. Primeiro, vou-me embora, vou voltar. Interessante que o pai não foi buscá-lo. Deus nos ama tanto a ponto de nos deixar no chiqueiro, se lá queremos estar. Deus nos ama tanto a ponto de nos deixar comer as bolotas dos porcos, se lá queremos estar. Mas se nós queremos voltar, Ele é um pai que nos acolhe. O pai do filho pródigo, ele não vai lá levar roupa para o filho, marmitex para o filho, passar a mão na cabeça de filho errado, ele não faz isso. O filho tem que aprender a lição. A lição na dor, a lição nos perrengues da vida, para valorizar a casa do pai. Olha como que a coisa muda. O filho saiu de nariz em pé, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele volta humilde. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um empregado. Há muitos jovens que precisam experimentar isso. Quantos jovens não ficam julgando na cara dos pais? Eu vou sair de casa, eu vou fugir de casa. Deixa sair, deixa sair. Quem é que vai engolir bucha desse rapaz como a mãe e o pai tolera? Quem é que vai ficar passando a mão na cabeça de gente errada como muitos pais fazem? Deixa sair. Volta mansinho, volta humilde, volta com o rabinho entre as pernas. Porque o mundo não é fácil não, gente. Se virar nesse mundo não é mole não.
E tem muita adolescente, jovem, folgado, que estão achando que o mundo irá tratá-los como papai e mamãe. É lá no chiqueiro que o filho chora e a mãe não vê. Mas aqui tem algo de bom. A pessoa aprende na marra. A pessoa aprende nas frustrações da vida. É levando cara para a porta, é levando porta para cara fora, que a pessoa volta. E volta humilde. Quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui no meio de leitão. E ele volta. Voltar é possível. Deus nos espera de braços abertos. Deus te espera de braços abertos, mas você precisa tomar a decisão de voltar. Tomar a decisão de voltar. Voltar para o Pai. Você pode ser um filho pródigo. Pródigo vem de esbanjador, sem limite, gastador, mas o Pai continua Pai. E o mais bonito é quando aquele filho está voltando, o que ele não imagina é que o pai o espera todos os dias. Todos os dias o pai olhava para o horizonte e o pai tinha certeza, ele vai voltar. Esse pai poderia ser um idiota, mas o dia que aquele filho saiu, o pai mandou fazer uma túnica, uma sandália e um anel. Note que essas três vestimentas, essas três peças, é sob medida. A túnica do filho, ela tem um comprimento do ombro até o ossinho da canela, é uma túnica comprida. O servo tem a túnica até no joelho, o filho tem a túnica comprida, é filho. Os servos andam dentro de casa descalços, o filho e o pai andam de sandália. Então, dê para ele a sandália. Sob medida, cada pé de um tamanho. Então fez uma sandália para ele. Um anel no dedo, anel também é sob medida. Quer dizer, o dia que aquele filho saiu, o pai tinha certeza, ele vai voltar, ele vai voltar. E você, que está vendo alguém da sua família distante, afastou da família, saiu de casa, talvez por causa de um namoro, de um relacionamento errado, por causa da bebida, de más companhias, tenha no seu coração a certeza deste pai da parábola. Ele vai voltar, ela vai voltar. E o pai foi ao encontro dele. Gente, se eu fosse o filho pródigo, depois de fazer tanta burrada, eu esperava pelo menos um puxão de orelha, uma boa chinelada. E aquele filho volta, imagina o que ele ia pensando no caminho, como que vai ser o meu retorno, como que vai ser a minha acolhida. E quando de longe ele vê o pai, todos achando que era um mendigo, um andarilho, mas o pai o reconhece, é o meu filho. Ele sai correndo e o abraça e o cobre de beijos, do jeito que ele está. Aquele pai se suja na sujeira do filho. Aquele filho abandonou o pai, mas o pai nunca abandonou o filho. Aquele filho tinha desistido do pai, mas o pai nunca tinha desistido dele, e o pai o abraça. Assim é o nosso Deus quando nós voltamos a ele, assim é o nosso Deus quando nós queremos conversão, quando nós queremos uma vida mais santa, ele nos abraça, ele não se importa com a nossa sujeira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele abraça e cobre-nos de beijo. Este é o nosso Deus. O que Deus espera de todos nós é o arrependimento, é a conversão. Não é voltar para Deus e, ó, meu dinheiro acabou, me dá mais aí. Essa pessoa não aprendeu nada. Aquele filho que volta não é o filho que saiu. Você compreende isso? Aquele filho que volta não é o filho que saiu. O filho que saiu era orgulhoso, soberbo, malcriado. O que volta é humilde, é doce, está arrependido. Ele chegou a uma conclusão que o pai queria que ele chegasse.
Eu não posso ser feliz longe do meu Pai. É aqui que eu tenho pão com fartura. O pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia. E naquele mesmo instante, o pai disse aos servos: trazei túnica, sandália e anel. E note que o pai, ao ouvir o filho, ele só deixa o filho falar um pedacinho. O filho ia falar tudo isso, ó. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como do teu empregado. Quando ele abraça o pai, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. O pai corta aí. Traga depressa túnica para vestir o meu filho e colocar um anel no seu dedo, sandália nos pés. Olha que interessante. Ele saiu filho e ele volta filho. Na cabeça dele, ele tinha saído filho e ele estava voltando como um empregado. Eu não sou digno de ser filho, trata-me como um empregado. O pai não deixa falar a última frase, ele coloca túnica. Olha que ele olha para a túnica está no calcanhar, ele é filho, o pai não quer empregados. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, volta, o teu pai te espera. Deus nos espera com amor de pai. Deus é misericordioso. Nós precisamos nos converter, nos arrepender, voltar a Deus, largar essa vida errada. Quantas pessoas estão vivendo no chiqueiro e só dependem delas? Tomar uma decisão. Eu não nasci para isso. Eu nasci para estar com Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para ter uma vida com Deus. E você vai receber túnica. A túnica é a dignidade. O pai devolve a dignidade ao filho. A sandália é a autoridade. Ele continuava filho, ele poderia andar dentro de casa de sandália. E o anel é a propriedade. O anel tem o brasão da família. E o filho, ele poderia assinar documento, colocar a cera e colocava o brasão, aquele documento era válido. Ou seja, o pai lhe devolve, o pai lhe acolhe e faz festa. E faz festa. Vamos fazer um banquete. Trazei um novilho gordo e matai-o. Esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. E que festa que é essa? É a Eucaristia, é a Santa Missa. É lá que nós voltamos ao Pai. É lá que nós nos encontramos com aquele do qual nunca deveríamos ter distanciado. E o final da parábola, eu poderia fazer uma pregação só sobre esse segundo ponto, mas eu quero citar apenas que o filho mais velho, ele fica revoltado com a atitude do pai. Ele vai dizer assim: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Olha como que este filho está indignado com a atitude do pai. E o pai diz para ele: olha, é teu irmão que voltou? É teu irmão que voltou? E lá, quando ele pergunta o que está acontecendo, o servo responde, o criado: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho gordo. Olha, teu irmão e teu pai. Agora, quando o filho mais velho está falando do irmão dele, ele fala: esse teu filho. Quer dizer, não é meu irmão mais, esse é teu filho. Ele gastou tudo, só que ele não entende que o pai não está interessado no dinheiro que o filho gastou. Ele está interessado em que o filho volte. O pai não está interessado naquilo que ele fez, mas uma vez que ele arrependeu, é dali para frente. Isso é conversão, é mudança de vida,
é largar o caminho errado, começar o caminho certo. E mesmo depois que o filho diz, o filho mais velho, este teu filho que voltou, o pai diz, filho, ou seja, você também é filho. Ele é filho, você também é filho. É como se o pai dissesse, o meu amor por este filho que volta não interfere o meu amor por você. Tudo que é meu é teu. Tu estás sempre comigo. Olha, o pai elogia aquele filho. Eu te amo, meu filho. Você está sempre comigo. Você nunca me abandonou. Tudo que é meu é teu. Não precisa pedir, não. O que você está esperando de dar um novilho? O que é meu é teu. Olha que interessante. O filho que saiu e volta, ele quer ser tratado como empregado. E o pai o quer como filho. E o filho que nunca saiu, ele se vê quase que como um empregado. O senhor nunca me deu nada, pai, mas eu vou te dar o quê? É seu. Olha que parábola maravilhosa. Mas era preciso festejar, era preciso se alegrar, porque este teu irmão, o pai insiste, lá o filho vai dizer, este teu filho, e o pai vai dizer, é teu irmão, não é só meu filho, é teu irmão. Ele estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Aí a parábola termina aí. Nós não sabemos se o filho mais velho entrou ou não. O certo é que Deus, ele ama a todos. É claro que ele ama aquele que está no caminho da santidade, que participa da Santa Missa, que nunca o deixou. Tudo que é de Deus pertence a nós. Glória a Deus por isso. Mas não nos esqueçamos que Deus também ama a tantos filhos que estão no chiqueiro, que estão na lavagem, no meio dos porcos. E basta a estes filhos caírem em si, se converterem, arrependerem dos seus pecados e voltar para Deus. Deus os receberá também com abraço, com beijo, com túnica, com anel, com sandália, com festa. É preciso que os filhos que saíram voltem, que os filhos que ficaram amem e possam exercer misericórdia para os nossos irmãos arrependidos, os nossos irmãos que estão num processo de conversão. O personagem central do Evangelho é o Pai misericordioso. Tanto é que nós falamos a parábola do filho pródigo ou do Pai misericordioso. Porque é o pai que deixa sair e é o pai que recebe de volta. É o pai que faz festa. E olha, o pai que sai ao encontro do filho mais novo que volta, ele sai ao encontro do filho mais velho que não quer entrar. O pai, ele vai ao encontro de todos. Ele vai ao meu encontro, ele vai ao seu encontro. Não tenha medo de voltar para Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que têm vidas diversas. Eu estou falando aqui para pessoas que têm vida com Deus. Continue. E certamente estou falando para muitas pessoas que se afastaram de Deus, saíram da presença de Deus, já não vão à igreja há tempos, vivendo na ilusão do mundo, ilusão do prazer, da bebida, do dinheiro. Volta para Deus. Volta para Deus. Sai desse chiqueiro que o mundo está. Há pão com fartura na casa de Deus. Os 2 pães que nós precisamos, que a nossa alma precisa, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, é Jesus. Você será acolhido com um abraço, com beijo, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. É Deus te recebendo. Espero que a meditação deste domingo, o 4º da Quaresma, te ajude a olhar para Deus como esse Pai misericordioso.
um pai que deixa partir, um pai que nos ama tanto, que respeita a nossa decisão de estar no chiqueiro, comendo a bolota nas lavagens, mas é um pai disposto a perdoar, um pai de braços abertos, um pai que nos espera, um pai que nos espera. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Por quê? Porque os 99 já são de Deus. Os 99 já estão com Deus. E Deus quer esse um, aquele que estava no pecado, para que volte, fazendo parte da grande família de Deus. Que você possa participar das celebrações de hoje, que serão transmitidas aqui no YouTube, do Santuário Frei Galvão, 8 horas da manhã, Santa Missa com estudo bíblico, 10 horas adoração, 19 horas a missa da noite. E que você possa dar um passo a mais, assistindo também a pregação dessas duas missas, que são pregações diferentes, para que nos aproximemos ainda mais do coração amoroso e misericordioso do nosso Deus que é Pai. Assim como o pai da parábola esperava todos os dias aquele filho, Deus também nos espera. Voltemo-nos. Conversão e fé no Evangelho. Vale a pena voltar para os braços do Pai. Felicidade longe de Deus, ou é pecado, ou é ilusão. E nenhum dos dois saciará o nosso coração. Deixe o seu like se você gostou desta reflexão. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Toque no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, para que elas possam escutar também esta palavra. E finalizando a meditação de hoje, rapidinho, coloque aí para mim nos comentários o que esta pregação falou ao seu coração. O que a meditação de hoje tocou na sua vida. É Deus falando a você através da minha boca. Deus nos ama. Quem ama, cuida, e para cuidarmos é preciso estar perto. Que possamos estar perto de Deus, uma vez que Deus nunca quer estar longe de nós. Vamos pedir que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo, um forte abraço. Obrigado por você estar comigo em mais uma meditação. E te espero amanhã, segunda-feira, da quarta semana da Quaresma, para outra meditação maravilhosa para a nossa espiritualidade. Forte abraço e até lá! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Acolho carinhosamente você para mais uma meditação deste tempo da Quaresma. Hoje, terça-feira da quarta semana da Quaresma. E o tema de hoje, simplesmente importantíssimo: da nobreza da alma. Precisamos buscar uma alma nobre, uma alma que agrade a Deus, uma alma que brilhe. Um dia, com a graça do céu, junto com os anjos
e santos. O texto, Eclesiástico 10, versículo 31. Filho, guarda a tua alma na mansidão e dá-lhe honra segundo o seu nascimento. Guarda a tua alma, teu espírito, o seu ser interior. Devemos considerar bem que o negócio da nossa eterna salvação é um negócio das mais graves consequências, porque se trata da alma. E tendo-se perdido esta, tudo está perdido. Então, Santo Afonso está nos dizendo que nós precisamos ter o olhar fixo na nossa salvação. E o mais importante na nossa vida é a nossa alma. Por quê? Porque quem perde a alma, perde tudo. Quem perder a sua alma, perdeu tudo. São João Crisóstomo vai dizer: a alma deve ser tida por nós como mais preciosa que todos os bens do mundo. Alma que você entende por espírito. Deus em nós, o nosso ser espiritual. Eu não sou só casca, eu não sou só carne, eu não sou só matéria, eu sou também espírito. Esta dimensão espiritual é o que Santo Afonso chama de alma, que é aquilo que depois da nossa morte voltará a Deus. O que é pó voltará ao pó, o que é terra voltará à terra, o que é matéria voltará à matéria, mas o que é espírito voltará a Deus. Então é por isso que São João Crisóstomo vai dizer que a alma deve ser tida por nós como a mais preciosa de todos os bens, e é. Nada no mundo vale mais que a nossa alma. São Eleutério, ele diz o seguinte, presta atenção: se não nos basta saber que Deus criou a nossa alma, o nosso espírito, a sua imagem e semelhança, seja-nos ao menos suficiente saber que Jesus Cristo pagou um preço de valor infinito para remir a alma da escravidão dos demônios. E ele vai dizer: se não acreditas no Criador, interroga ao Redentor. Ou seja, a nossa alma tem valor eterno porque Deus a colocou em nós. Quando Deus cria Adão, ele é um boneco sem vida. Deus sopra. Esse ruá é o Espírito de Deus que está dentro de nós. E aqui vai dizer: se você não crê suficientemente nisso, creia então, porque Jesus morreu na cruz para salvar a tua alma. Por isso que ele vai dizer: se não acreditas no Criador, interroga o Redentor. Se você duvida que a sua alma é importante para Deus, veja o que Cristo teve que pagar por ela. Derramou todo o seu sangue para salvar nossas almas. O próprio Deus sacrificou seu Filho à morte, e o Verbo eterno não duvidou resgatá-la a troco de seu sangue. Então Jesus derramou todo o seu sangue pela nossa salvação. Claro, pela salvação do homem integral. São Paulo vai dizer que este corpo que virará pó, quando o nosso espírito chegar no reino dos céus, nós receberemos um corpo glorioso, assim como foi o corpo de Jesus ressuscitado. Então nós precisamos cuidar da nossa salvação, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. 1 Coríntios 6,20 vai dizer: fostes comprados por alto preço, preço de sangue. Tem uma historinha que fala que estava um demônio passando com uma gaiola cheia de passarinho.
Aí que Jesus pergunta para o demônio assim: onde você está indo com esses passarinhos? Ele responde: eu vou matá-los. Vou arrancar as penas, torturarei uns, queimarei os outros, esmagarei. Aí Jesus pergunta: mas quanto que você quer para libertar esses pássaros? E o demônio falou: o seu sangue. Tem uma história que ilustra a nossa salvação. Antes de Jesus, a humanidade estava como nas garras do mal. E Jesus nos resgatou, Jesus nos libertou, Jesus nos comprou. Quanto é que nós valemos? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. São Felipe Neri vai dizer: loucos são aqueles sábios do mundo que não trabalham pela salvação da alma. Tinha razão São Felipe, né? A pessoa que tem uma sabedoria do mundo, acha que sabe tudo, que conhece tudo e que não precisa de Deus, essa pessoa é louca. Porque tudo isso não vai adiantar na vida eterna. Tudo isso não a salvará. Se tem tamanho valor a nossa alma, que bens do mundo poderemos dar em troca se viermos a perdê-la? Ou seja, a pessoa não viveu a vontade de Deus e ela se perde, ela perde a própria alma. O que ela pode oferecer? Nada. Nada. Está na Bíblia. Mateus 16, 26. Que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Então, por isso, precisamos cuidar da nossa salvação. Santo Afonso, ele faz uma comparação aqui que eu achei interessante. Eu vou ler e depois eu faço um comentário. Porque eu vou ler porque é muito bonito. Se houvesse na terra homens mortais e outros imortais, e se os mortais vissem os imortais preocupados com as coisas do mundo, procurando granjear honras, bens, prazeres mundanos, dir-lhes-iam, sem dúvida: quantos sois insensatos? Podeis adquirir bens eternos e pensais essas coisas miseráveis e passageiras? E é por elas que vos condenais a penas eternas na outra vida? Deixai esses bens terrestres para aqueles que, como nós, tudo vem acabar com a morte. Olha que profundo. Santo Afonso pede para a gente imaginar que houvesse na terra pessoas mortais e pessoas imortais. As pessoas mortais, com a morte acabou tudo. Os imortais, com a morte viria a vida eterna. E os mortais estão vendo as pessoas imortais vivendo só com as coisas da terra. Aí os mortais diriam aos imortais: mas vocês são loucos, vocês estão gastando tempo com coisas da terra, deixe isso para os mortais, que quando morrerem, acabam. Vocês que são imortais, procure as coisas do céu, procure as coisas de Deus. E por que você está se condenando na outra vida? Por estar apegado a esta. Isso é uma ilustração que ele faz. Ele vai dizer: todos somos imortais. Todo ser humano é imortal. Como é então que tantas pessoas perdem a alma em troca das miseráveis satisfações deste mundo? Há muitos artistas, e não só artistas, que literalmente vendem a alma para o diabo. E isso existe. E a pessoa, ela vende por fama, por dinheiro, por glória, que dura ali poucas décadas. Quando a pessoa morre, ela perdeu o seu tesouro verdadeiro, que foi a sua salvação, a sua alma, sua condenação eterna. Olha o que a pessoa recebe. Então não nos iludamos com as coisas deste mundo. Nada é mais valioso.
Nada tem maior valor que a nossa salvação e a nossa alma. Devemos, de hoje em diante, empregar toda a diligência, toda a atenção, todo o esforço na salvação da nossa alma. E por isso devemos fugir das ocasiões perigosas, resistir às tentações e frequentar os sacramentos. Santo Afonso nos dá 3 conselhos. Olha os PCEs aí. Ponto concreto de esforço. Primeiro, fugir das ocasiões perigosas. Aquilo que você sabe que é ocasião de pecado, ocasião de situações que não são de Deus, cai fora, foge daí. Segundo, resistir às tentações. Se é tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. Rezar com mais fé o Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se não fosse tão importante, Jesus não tinha colocado no Pai Nosso. E terceiro, frequentar os sacramentos. Entre eles, a celebração da Santa Missa. Não falte de missa dominical. Quantas pessoas nessas minhas viagens, nos aeroportos, dizem assim: padre, eu não perco missa de domingo. Eu vou na missa na minha comunidade e corro para casa para assistir pelo YouTube a sua pregação. Não tem problema nenhum. E eu fico até feliz que as pessoas gostem das minhas pregações. Mas vá na sua comunidade, frequente a igreja perto da sua casa, para receber o pão da Eucaristia, o pão da palavra, procurando a confissão e os outros sacramentos da igreja, né? É assim que nós preparamos a nossa salvação. Já disse, mas repito, um grande santo fez a seguinte reflexão: se você sabe o dia da sua morte, aproveita a vida e busque nos prazeres mundanos a sua alegria. Quando faltar uma semana para a sua morte, se arrependa, faça uma boa confissão e prepare a sua alma para o juízo. Se você não sabe o dia da sua morte, o que está esperando para preparar a sua alma para estar na presença de Deus? Ou seja, quem sabe o dia que vai morrer, apronte a verdade, apronte a vontade e se converta no final. Minha pergunta é: quem de nós sabe o dia que vai morrer, gente? Ninguém sabe. Então o que nós devemos fazer? Viver cada dia como se fosse o último. A cada dia pensar: se eu morresse hoje, se eu morresse agora, eu alcançaria a salvação? Eu passaria pelo menos do purgatório? Ou o negócio já era cair de cabeça direto no inferno? Então não fique deixando conversão para depois. Não fique deixando para ter uma vida de santidade para depois. Não fique pensando em cuidar da salvação da sua alma depois. O depois pode não existir. Então é fazer a vontade de Deus aqui e agora. Vamos rezar? Fecha os teus olhos. Ah, meu Deus, de que serviram os longos anos que me haveis dado para adquirir a salvação eterna? Vós, ó Redentor meu, resgatastes a minha alma a custo do vosso sangue e me destes para trabalhar pela sua salvação. E eu não trabalhei senão para perdê-la, ofendendo-vos a vós que tanto me haveis amado. Agradeço-vos o tempo que ainda me concedeis para reparar tão grande perda. Perdi a alma e a vossa amável graça. Senhor, arrependo-me
e sinto de todo o coração. Perdoai-me, pois que doravante estou resolvido a perder todos os bens, incluindo a vida, antes de perder a vossa amizade. Quero perder tudo, só não posso perder a vossa amizade. Amo-vos sobre todas as coisas e tenho a firme vontade de vos amar sempre, ó bem supremo. Digno de amor, digno de todo amor. Ajudai-me, ó meu Jesus, a fim de que esta resolução não seja semelhante às outras que formei no passado e que foram outras tantas infidelidades. Deixai-me antes morrer do que tornar a ofender-vos e deixar de vos amar. Ó Maria, esperança minha, salvai-me, obtendo-me a santa perseverança. Que assim seja. Amém. Olha que bonito. Ajudai-me, ó Jesus, a fim de que esta resolução de trabalhar pela salvação da minha alma não seja semelhante a todas as outras que eu já fiz, a tantas outras que eu já fiz e que foram outras tantas infidelidades. Ou seja, promete cuidar da alma, está pecando. Promete ser santo, está pecando. Promete seguir a Deus, está pecando de novo. Então agora é para valer, gente. Que esta meditação nos ajude a procurarmos as coisas de Deus. Escreva agora aí nos comentários. Seja para depois, não. Escreva agora, você que está comigo. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você pode conferir em 1 Coríntios 6:20. Eu, coloca o seu nome, eu, Christian, fui comprado pelo sangue de Jesus. Olha o preço que eu tenho. Olha o preço que tem a minha alma. O sangue de Cristo. Possamos viver isso e buscar isso. Olha, gente, aproveito para pedir desculpas, que durante aqui os nossos vídeos, de vez em quando eu abro boca, é porque a minha vida não é mole, sabe? Eu não tenho tempo para muita coisa. E corre para um lado, corre para o outro, e eu estou gravando aqui à noite, já está numa hora mais avançada, então o sono pesa, eu vou ficando mais cansadinho, mas estou cumprindo aqui a minha missão, aquilo que eu propus de todos os dias, estar com você numa meditação da Quaresma. Tem feito muito bem a mim e lendo os comentários, graças a Deus, tem feito bem também a milhares de pessoas. Então, deixe o seu comentário, terminando este vídeo, o que a mensagem de hoje deixou aí no seu coração. Conto com o apoio ao nosso canal, deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal e enviando este vídeo para outras pessoas. Depois, eu faço questão de ler o seu comentário para ver se esses vídeos verdadeiramente, se estas meditações estão te ajudando a ter uma preparação mais intensa para a Páscoa de Jesus. Vamos clamar a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, quero agradecer você por estar comigo em mais uma meditação. Nos encontramos amanhã, tá bem? Que Jesus permaneça ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Forte abraço, até amanhã.
Música